Olá, minha galera, aqui é o professor Bruno com mais uma aula aqui para o nosso canal, para você, aluno aí que está em casa, aproveitando esse momento, né, a mais de aula que a gente tem agora. Vamos trabalhar com climatologia geográfica. Então, hoje nós vamos trabalhar com aquela ideia de geografia geral, tá? Da climatologia geral. Então, eu vou mudar aqui de tela, vou deixar vocês numa tela bem legal, tá? Deixa eu só fazer aqui, então, atenção, vamos lá. Nós estamos agora aqui trabalhando com a ideia de conceitos. Então, eu tenho primeiro a ideia do conceito de tempo e clima. Então, você lembra, né? Tempo é o estado do momento. Clima é a sucessão habitual dos estados do tempo. Então, você vai lembrar, né? O tempo, ele muda o tempo todo. Ficou bonita essa frase, né? O tempo muda o tempo todo. O clima, para mudar, ele leva pelo menos de 30 a 40 anos. Por isso que a gente diz que ele é a sucessão habitual dos estados do tempo. Então é bem fácil de lembrar, né? Tipo assim, ó, encontrou o namorado com a namorada, sei lá, qualquer coisa parecida, com a sua melhor amiga número 28, você diz, agora eu vou dar um tempo. Tá legal? Mas se vier um presente legal, uma ida no Bob's McDonald's, você faz o quê? Já pintou um clima, dá para dar na realidade a mão para o namorado ou para a namorada, porque já investiu bastante, né? Então deu para entender, pessoal? Tempo e clima, tá joia? O tempo e clima, a pergunta é bem fácil, quais são os fatores e os elementos que vão alterar esse desenho? Então, nós vamos lembrar que os elementos climáticos, vou abrir a tela para que você possa ver, os elementos climáticos são a umidade, a temperatura, a radiação e a pressão atmosférica. Já os fatores climáticos são latitude, então é bem fácil lembrar, tá? Deixa eu trazer a tela aqui de volta aqui, ó. Latitude, quanto maior for a latitude, menor é a temperatura, então isso vice-versa. É bem fácil de ver, né? Quanto mais próximo da linha do Equador você tiver, consequentemente, mais calor vai ser. Deixa eu virar aqui para vocês aqui, ó, tá? E isso inversamente proporcional, tá joia? E nós temos depois as massas de ar. Massas de ar são bolsões de ar. Então, o bolsão de ar ele tem características marcantes. Ele é quente, frio, seco e úmido. Então, você precisa lembrar que quente nunca combina com úmido, que não combina com seco, seria isso? Não, então vamos lembrar, ele é quente e úmido. Então, se eu juntar quente e úmido, chove. Lembra disso? Então, quente pode ser seco? Pode sim. Quente pode ser úmido? Pode sim. Tá legal? Então, é só para a gente dar uma lembrança nesse tipo de situação. Nós já vamos usar nas aulas de climatologia isso, tá joia? Depois você tem o fenômeno altitude. Quanto maior for a altitude, menor é a temperatura. Isso é bem fácil de ver, né? Pode ver que no Planalto é mais frio do que no litoral, tá? E depois você tem dois fenômenos, a chamada continentalidade e maritimidade. Para nós aqui do litoral fica bem fácil de ver, né? A maritimidade é muito prática. Então quem está no Planalto consegue visualizar muito mais o fenômeno da continentalidade. Então assim, ó, na maritimidade é bem fácil, né? A umidade vem do mar para o continente e no continente a umidade vem do continente para o mar, né? Pode ver que você vai para a praia de dia, fica durante o sol, quando entra na água parece que a água na realidade está um cubo de gelo. E legal de tomar banho de mar é à noite, né? Porque à noite a água está perdendo sua umidade, né? O seu calor, consequentemente ela cria um desenhozinho mais gostosinho à noite de tomar banho, certo? E depois, vou abrir ali para vocês possam ver, vocês têm as correntes marítimas, né? Que são porções de água que se deslocam no meio do oceano. Cuidado, não vai confundir aí, você está no meio da praia, daqui a pouco tem assim, a água está geladinha, daqui a pouco tem um quentinho, isso aí é alguém que infelizmente fez um xixizinho na água, tá, pessoal? Isso é um bolsão de água, você tem que tomar um pouco de cuidado. Agora está quentinho, vou ficar aqui, se liga, né, pessoal? Se liga aí, não vai marcar toca aí nesse troço, tá joia? Depois você tem a vegetação. A vegetação, ela serve tanto na realidade para absorver o calor, quanto também irradiar esse calor. Então, esse é um cuidadozinho que a gente tem que ter. E, por último, o relevo, tá? Que relaciona na realidade diretamente com a altitude, juntamente na realidade com o quê? Com a vegetação. Então ele é, na realidade, um dos fatores principais que você tem. Mas só que cuidado, a pergunta que passa na cabecinha de vocês é, tá, professor, então isso quer dizer se eu estou no Planalto, vai ser sempre mais frio, porque eu tive em Lages lá com meu pai, nós estávamos no inverno, nós estávamos passeando na festa do Pinhão, e do nada a gente saiu que parecia um guarda-roupa de dentro de casa, quando chegou às 2 horas da tarde, 14, professor, quando chegou às 14 horas, né, certo, 14 horas, então, o que aconteceu? Estava um sol que a gente não aguentava, então, cuidado, vocês vão lembrar que primeiro aquece o chão para depois o ar atmosférico. Quando você está numa altitude, esse chão vai aquecer, e depois ele vai perder o calor
com muito mais rapidez. Tá ok aqui, pessoal? Então tá joia? Então aqui, fazendo uma viradinha rápida. Eu vou abrir essa tela para que vocês possam ver. Tá joia? Vou deixar ela com vocês aqui. Então vocês têm aqui a relação entre os fatores e elementos climáticos. Então aqui você tem a radiação solar e a temperatura. Tá joia? Vou pegar aqui o cursorzinho, vou abrir aqui, ó. Então vocês têm que imaginar assim, ó, 100% de raio solar. A pergunta é, quanto chega na superfície da Terra? Então nem tudo do calor chega. Vocês lembram que leva 8 minutos e 32 segundos para um raio de sol chegar sobre a superfície da Terra. Você imagina se isso chegasse constantemente em cima da nossa cabeça, o que nós na realidade sentiríamos, né? Nós já estávamos cozidos, né, pessoal? Por isso você tem que lembrar, né, as camadas da atmosfera, tá joia? Lembrando que nós estamos na troposfera, uma camada que tem muito oxigênio, mas também muita umidade do ar. Tá joia? Então, assim, ó, 30% ele já se perde na atmosfera. Então, 70% ele passa. O problema é que quando ele passa, ele chega naquelas camadinhas da atmosfera. Lembra? Troposfera e estratosfera. Essa mesma, a camada de O3, a camada do ozônio. Lembra disso? Ali ele vai filtrar os raios UVA e UVB. Aquele que a mãe diz, bota protetor solar, senão você vai ficar com ruguinha. Diferente do tio Bruno aí, olha só. Pô, não tem uma ruga, gatíssimo, né, pessoal? Certo? Então, você olha, cadê a ruga? Não, tá vendo? Obrigado, puxa a tela. Opa, olha lá, ninguém viu, né? Certo? E desse total, na realidade, que passa, nós vamos só absorver 17%. A absorção é de 17%. O restante a gente manda embora. Problema é que se você não conseguir mandar embora, ele já entra em outra parte da matéria. Ele causa um fenômeno chamado fenômeno de estufa. A estufa é um aquecimento, é igual dessa das florzinhas que você vê por aí, tá joia? Então esse aqui é chamado elementos, na realidade, radiação solar. Tá joia? Então, vou fazer uma alteração aqui na telinha e aqui você tem o processo do desenho da Terra. Vou até abrir ela todinha para você ver. Aqui está aquela Terra bem bonitinha, né, no seu formato geóide. Geóide achatada nos polos e abaloada no Equador. Essa diferença, na realidade, que você tem desse desenho da Terra faz com que você receba maior ou menor intensidade de radiação solar. Então, lembra, quanto mais próximo da linha do Equador, por ele ser, na realidade, abaloado, né, nesse ponto e achatado nos polos, o Sol bate perpendicularmente com muito mais intensidade. Então, inclinando, na realidade, a posição da insolação, diferenciando, na realidade, assim, entre os hemisférios, ok? Aqui, pessoal, virando uma nossa tela, você tem as chamadas coordenadas geográficas. Vocês vão lembrar de latitude e longitude, que já é uma aula que a gente já apresentou para vocês. Se vocês não lembram, é só vocês caminharem ali, que vocês vão achar essa aula, tá joia? E ali você tem as chamadas zonas climáticas ou as zonas térmicas da Terra. São, na realidade, diferentes zonas de incidência de calor, então ela está dividida em 1, 2, 3 zonas. A chamada zona tropical, aquela que vai de 0 até 23 graus com 27 minutos, depois a de 27 graus a 27 minutos até 66 graus com 33 minutos, está a zona temperada tanto norte e sul. Nós aqui em Florianópolis, né, chamamos de clima subtropical, tá? Só para você lembrar. Só que agora a moda é chamar de zona temperada, fica muito mais bonito. Tá na moda? Tá na moda, então tá legal, né? Feita na moda? Não, esse é até bonitinho, né? Depois, acima de 66 graus, tanto para o norte quanto para o sul, você tem a chamada zona polar norte e zona polar sul, ok? Então forma, na realidade, o que a gente chama de zonas térmicas da Terra. Isso se dá pelo que a gente chama de latitude. Oh, que legal, professor, aprendi, que joia, agora ficou fácil, viu o desenhozinho? Uhul, tô arrasando, hein? Depois você vai para o outro movimento, chamado movimento de translação. Movimento que a Terra faz ao redor, na realidade, do Sol, como a gente fala. Aí você vai ter as chamadas estações do ano. Você está percebendo que eu tirei a minha imagem aqui, eu sei que sou muito mais bonito, mas você consegue ver a Terra se movimentando. Agora ele está num fenômeno chamado de equinócios, quando o Sol bate perpendicularmente sobre a linha do Equador, deixando os dias e as noites com a mesma duração, trazendo a primavera e o outono. Agora você já está vendo que ele está no hemisfério norte, batendo no trópico de Câncer. Isso quer dizer que, se você perceber, é inverno agora no hemisfério sul e verão no hemisfério norte. Então, isso aqui é outra característica que você vê. Pode ver que ele mudou rapidamente, você já consegue ver isso. Só pode ver que ele está caminhando agora para a linha do Equador. Tá joia, pessoal? Conseguimos visualizar? Não sou, que fácil, que fácil. Se eu soubesse, já tinha tirado 10 antes. Vai tirar 10 agora também, né? Porque agora você ficou muito sabidinho, né? E agora você tem o fenômeno da altura
né? Ou seja, é só para a gente não confundir com altitude. Então você lembra, né? A altura é a distância da base até a outra extremidade. A altitude é a distância da base até a outra extremidade, tá? Mas qual é a diferença dos dois? É só olhar para mim aqui, né, pessoal? Olha só, minha altura, 2,03 metros. Professor, você só tem 1,67 m. Não, eu tenho 2,03 m, é porque eu disfarço também isso, tá? Então, a minha altura é 2,03 m, ao nível do mar. E se eu tiver lá em São Joaquim, por exemplo, que está mais de 1.500 metros, eu vou ter, na realidade, que altura? Eu vou continuar com 2,03 m, tá legal? Minha altura não muda, o que muda é minha altitude. Então, você tem uma diferença da altitude versus a temperatura. Então, aqui você tem um problema de pressão. Você pode ver pelo desenho, né? A pressão maior, ela vai se dar, na realidade, entre os bonequinhos que você está vendo ali. Tanto é que ele coloca São Paulo e coloca Santos, tá? Então, eu vou abrir aqui para vocês poderem olhar, tá? Então, portanto, a altitude elevada condiciona uma baixa temperatura e a pressão baixa também da coluna de ar menor sobre a área, tá ok, pessoal? Olha que legal. Então, a altura versus a temperatura com pressão. Joia? E aqui você tem o fenômeno, deixa eu abrir comigo aqui de volta, da circulação do calor global. A circulação do calor global são as chamadas massas de ar, como eu disse para vocês aquela hora, né, são bolsões de ar com características marcantes. Então ele vai sempre vir dando origem, na realidade, ao quê? A uma corrente que ela vem dos trópicos para a linha do Equador, da linha do Equador para os trópicos. Então são os que a gente chama, na realidade, de zonas de convergência, tá? Ou chamados ventos alísios, como ficou muito mais conhecido, e a gente gosta de falar bastante também para vocês, tá joia? Depois você tem as correntes marítimas, deixa eu tirar aqui para que vocês possam fazer uma leitura, as correntes marítimas que trazem as características de suas áreas de origem. Quente, elas levam calor e a umidade, já quando elas são frias, elas esfriam do ar oceânico, provocando as chamadas chuvas, tá? Aí isso dá origem à chamada circulação do calor global sobre a superfície da Terra. Tá joia aqui, pessoal? Conseguimos visualizar? Conseguimos, sim. Então, por último aqui, quase para a gente fechar, você tem a umidade, tá? Então, a umidade, aqui em Florianópolis, eu sempre digo que fica bem fácil da gente ver, porque nós chamamos isso por brisa, chamada brisa marinha. Pode ver que quando você está na praia, certo? Você parece que está um forno, né? Isso porque o calor bate na superfície do chão e sai aquele calor. Durante a noite, pode ver, menino tem até mania de usar umas roupas esquisitas. Ele, à noite, no verão, ele vai para a praia, bota um moletom, aquele calção ridículo, depois do joelho, bota a mão no bolso, bota o touquinho, fica parecendo um malaquinho, né, pra gente ter uma ideia, e diz assim, caramba, tá meio friozinho. Por quê? Porque nesse momento a brisa está soprando do lado contrário do que a gente estava acostumado durante o dia. Mas não liga não, por exemplo, dos meninos, que menino é bicho meio estranho mesmo, tá, pessoal? Então aqui você vai ver a ideia de brisa, chamada brisa marítima, e a brisa terrestre. Marítima durante o dia e terrestre durante a noite, tá ok, pessoal? Joia? Então aqui, pessoal, a gente fecha isso, deixa eu trazer a imagem de volta aqui para não ficar sozinho nesse pedacinho aqui, tá legal? Ó, então, uma foto bonita do tio Bruno, né? Então a gente dá um fecha aqui, pessoal, a gente daqui a pouco aparece com outra aula, vai lá, curte, compartilha, dá um likezinho, tá? Um abraço para vocês aí, tá? E bom estudo para vocês, tá? Tchauzão, galera, fui, faz aquele outro coraçãozinho do outro lado. Valeu, galera!